neste vídeo 7, alienação e estranhamento. Vou contar com a participação aqui de um trecho do professor Ricardo Antunes e também de um trecho do professor Rui Braga. Nós vamos mostrar aí essa ideia que na verdade, concomitante com a discussão do fetichismo da mercadoria, para tratar, não é, das questões envolvidas com esta ideia, com essas duas ideias, alienação e estranhamento, no capitalismo, né, e para uma perspectiva para além do capital, como nós tratamos. Primeiramente, a ideia da alienação fiduciária, aquela quando compramos um automóvel e o documento tem marcado, né, pertencente à financeira. Então, o conceito é o seguinte: a alienação fiduciária é o contrato firmado entre consumidores e instituições financeiras que concedem financiamentos na compra de um veículo. Enquanto a dívida não é quitada, o comprador fica com a posse do bem, que por sua vez permanece como garantia de pagamento. Se o devedor não honrar com o débito, o carro alienado poderá sofrer ação de busca e apreensão. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, essa expressão consiste na transferência feita por um devedor ao credor de propriedade resolúvel e da posse indireta do veículo como garantia de seu débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação, ou seja, com o pagamento da dívida garantida. Meu pai dizia assim: a gente tem duas alegrias na vida com carro. Uma quando você compra, a outra quando você vende. A alienação é exatamente isso. É um momento entre uma troca, uma relação de compra e venda. Dentro dessa relação ocorrem formas específicas de pensamento, de vontades, de outro tipo, digamos assim, de energia, né? De liberação e de acumulação, né? Vamos pensar nesse sentido. Mas a alienação é mais do que isso. É uma cegueira individual e coletiva. E ao mesmo tempo nos faz ter prazer e desprezo. O trabalho é um ato vital, é um ato animal que diferencia os homens e as mulheres, o ser humano, dos animais. A abelha elabora a sua colmeia, constrói a sua colmeia intuitivamente. O ser humano produz aquilo que vai consumir, tá certo? Com consciência do que vai produzir. Vai pescar, vai caçar, vai pastorear, vai produzir, vai criar um processo industrial, vai desenvolver agricultura, vai criar uma obra de arte. Quer dizer, há um ato, tá certo, prévio de intelecção do que eu preciso e como que eu vou fazer para obter os meios necessários daquilo que eu preciso. Este é o ato de trabalho, que é um ato vital, é uma necessidade humana primeira. Foi inclusive partindo dessa ideia que o Lukács, na sua magistral Ontologia do Ser Social, disse: o trabalho, tá certo, é a única atividade humana verdadeiramente dotada de um por teleológico. Ou seja, eu tenho que perguntar o que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Muito bem, só que no capitalismo, essa primeira atividade humana, essa atividade vital, ela é metamorfoseada porque o capitalismo passa a produzir
não mais para produzir bens úteis necessários para a sobrevivência humana, mas ele passa a produzir ou a exigir a produção de bens necessários, convertendo-os em mercadorias para o enriquecimento dos proprietários das mercadorias, né, que vão fazer com que essas mercadorias gerem lucro. Então o trabalho se torna, né, uma atividade, digamos assim, alienada, porque ela, primeiro, separa o trabalhador e a trabalhadora do que eles produzem. O carro produzido por um trabalhador ou por uma trabalhadora, tá certo? O celular, não é? A flor produzida por uma indústria, por uma floricultura industrializada, não é? Os alimentos produzidos num restaurante não são para uso e consumo dos que produzem, mas vão para o mercado, porque se tornaram mercadorias, gerando um produto distinto de quem o produz. Isto aliena. Esta é a primeira manifestação da alienação, o produto do trabalho em relação ao produtor. Mas o Marx vai dizer que a alienação não se resume a isso. Esta alienação do produto que se separa do trabalhador decorre, segundo o momento constitutivo da alienação que ocorre na própria atividade produtiva. Se vocês que estão assistindo esse nosso vídeo forem lembrar do filme magistral do Chaplin, a obra-prima, Os Tempos Modernos, né, o trabalhador é tragado pelaquela máquina, né, pela fábrica que o Chaplin magistralmente mostra, né? Quer dizer, ele se desumaniza, ou para usar uma expressão do Marx, ele se desefetiva do processo de produção ao invés de se efetivar. Evidentemente que o Marx está pensando aqui num momento que era aquele momento do novo, do nascente na sua época. Esse texto, como eu disse, os manuscritos são de 44, não é? E o Marx está vivendo a expansão da indústria, da Revolução Industrial, quer na Inglaterra, quer na Alemanha, na França, ou seja, nos países mais desenvolvidos da Europa. E esse processo de alienação, tá certo, fez com que na sociedade capitalista é praticamente impossível você deixar de ter uma impulsão para a alienação, não é? Porque se você entra na fábrica é para produzir mais, não se apropriar do que produz, não viver uma vida dotada de sentido na produção, ao contrário do que o Marx defendia como sendo o trabalho livre. O trabalho livre deveria ser uma associação de indivíduos livremente associados, produzindo bens socialmente úteis para si e para todos, e não bens que se convertem em valores de troca e que geram mercadorias, enriquecer a classe que se apropria da riqueza do trabalho. Por isso a alienação ela é pensada para o mundo industrial como sendo o momento de nascimento de uma alienação típica da indústria e da fábrica capitalista. Mas no Capital, por exemplo, que é uma obra, o primeiro volume é de 1867, um dos capítulos mais espetaculares do Capital é o capítulo denominado Fetichismo da Mercadoria. Ele vai dizer assim: a forma econômica que dá densidade
a alienação, porque a alienação tem manifestações as mais profundas, né? A alienação religiosa, né? Quando eu transfiro para o céu aquilo que eu tenho que fazer na terra, tá certo? As alienações e as irracionalidades, não é? Que nos levam, não é por acaso que o próprio Freud trabalha no outro diapasão, não é? Com a noção de estranhamento, não é? No plano da psique humana, da subjetividade humana. Pois bem, o Marx está mostrando que um elemento social, não estritamente individual, mas um fenômeno social dos mais graves que nós temos é o fetichismo da mercadoria. O que quer dizer isso? É no próprio mundo econômico da produção que a minha consciência passa a ser reificada, coisificada, de modo que eu seja moldado para agir como um homos econômicos para o capital. E o que é o fetichismo da mercadoria? É o adensamento econômico que o Marx faz, mostrando que esse mundo produtivo que desefetiva o trabalho decorre porque é um fetiche, tá certo? O fetiche da mercadoria é algo que a gente não se apropria, não pega, tá certo? E que passa a comandar o mundo das coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples disso. Frequentemente nós vemos depoimentos de operários, por exemplo, ao produzir celulares, produzem uma peça ou montam lá um elemento de um chip minúsculo que ele não sabe nem para que produto ele está produzindo. Ou quando ele vai montar uma peça do automóvel, ele não sabe qual é o papel daquela peça na engrenagem do automóvel. Isto significa, então, que o fetichismo da mercadoria é um mundo estranhado, por isso que no capitalismo a alienação assume sempre a forma de estranhamento, e o Marx usa conceitualmente estas duas ideias, da alienação e do estranhamento, que no capitalismo acabam, digamos, sendo confluentes, né? Porque é uma sociedade estranha ao ser que produz, porque ela parece que as mercadorias têm vida própria, porque as mercadorias é que são a riqueza. Não é que a sociedade capitalista produza mercadorias porque quer mercadorias. A sociedade capitalista produz mercadorias porque esse é o meio mais forte do capitalista valorizar o valor, extrair a mais-valia da classe trabalhadora, tá certo? E criar o lucro e o excedente que permite o enriquecimento da burguesia. Ora, no mundo digital, a fetichização das coisas chegou no limite. Se eu fosse dar um exemplo, digamos, forte, né? Há pessoas hoje que não vivem mais sem o seu celular. Acordam com o celular, saem com o celular, né? Se esquece o celular em casa, voltam porque se veem, tá certo? Completamente dependentes de um mundo maquínico, da qual, digamos assim, elas pensam que tem o poder sobre ele, mas na verdade é o mundo maquínico que está embrutecendo pela via digital a vida dos seres sociais. Então a máquina celular, né, a máquina digitalizada, que deveria ser um instrumento para nos ajudar no nosso dia a dia, para muitas pessoas, isso não é uma coisa uníssona, uniforme, mas para muitas pessoas ela acaba criando uma dependência visceral. Só alguns trechos aqui para complementar a análise do professor Ricardo Antunes, que é do próprio Manuscritos Econômico-Filosóficos. É na página 80 do livro, diz assim: nós partimos de um fato nacional econômico presente. O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Página 82. A economia nacional oculta o estranhamento na essência do trabalho, porque não considera a relação imediata entre o trabalho
o trabalhador, e a produção, sem dúvida. O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador. E aqui nós vamos entrar diretamente na questão do estranhamento. Página 99, a essência subjetiva da propriedade privada, a propriedade privada enquanto atividade, sendo para si, enquanto sujeito, enquanto pessoa, é o trabalho. Compreende-se, portanto, que só a economia nacional reconheceu o trabalho como seu princípio, Adam Smith, não sabia a propriedade privada apenas como um estado exterior ao homem. E daí vai chegar na noção do ter, da posse, né? A propriedade privada como uma posse. E, finalmente, a propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é nosso objeto se o temos, portanto, quando existe para nós como capital, ou é por nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nós, etc. Enfim, sendo usado. Embora a propriedade privada apreenda todas essas efetivações imediatas da própria posse, novamente apenas como meios de vida, e a vida a qual servem de meio é a vida da propriedade privada, trabalho e capitalização. Vamos começar com a problematização do sentido semântico, né, do conceito, enfim, de alienação em Hegel. Né? Em Hegel, na verdade, a alienação ela aparece em dois registros, né? Dois registros que imediatamente remetem à questão da alienação. Mas são dois registros distintos, é importante distingui-los, né? Porque o Marx, a peculiaridade da crítica marxiana a Hegel e à economia política depende, em larga medida, do reconhecimento desses sentidos distintos, desses sentidos semânticos distintos, né? Enfim, em primeiro lugar, a alienação aparece como Entäußerung, ou seja, como externação, né? Não sei se existe essa palavra em português, mas, enfim, como externação. Entäußen, né? Quer dizer despojamento, desapego, renúncia consciente, né? Então, é algo como isso, né? Existe uma certa unidade e uma separação. E essa separação, a separação relativa, né, da parte em relação ao todo, né, em relação à unidade, ela é percebida como um despojamento, como um desapego. Como que eu posso explicar melhor? Eu estava até conversando outro dia, né, há uma semana atrás, com um amigo cuja filha está saindo de casa, né? Enfim, eu tenho duas filhas também adolescentes, e uma, inclusive, prestou vestibular do Unicamp agora, não sei se vai sair de casa, mas eu me vi um pouco identificado com a situação desse meu amigo, que está, assim, com o coração partido, porque a filha está saindo de casa, é a única filha, primeira vez que vai sair de casa de fato, e ele está com esse sentimento, né, de, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, de forma consciente, né, reconhecer a importância, né, dessa partida, né, dessa separação, mas evidentemente que fica, né, enfim, aquele vazio
existencial e aquela vontade de você estar de volta no futuro, enfim, ela retornar, os filhos, né, retornarem à casa dos pais, ou coisa do estilo, né? E eu até falei, olha, agora está na hora de você desapegar, né? Enfim, depois de tantos anos, tem que se desapegar. O conceito, né, muito jocosamente falando, né, enfim, de externação, tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o sentimento de perda do sujeito, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento pela razão da necessidade de que o objeto se destaque, se externe, né? Se torne independente, né? E é isso que os pais querem dos filhos, né? Que os filhos se tornem independentes, que eles, enfim, desenvolvam as suas próprias trajetórias, né? A despeito dessa dor, né, que fica. Então, existe a dor, mas existe o reconhecimento de que isso é necessário, né? E essa renúncia ao objeto, né? Depois a gente pode falar sobre a relação sujeito-objeto em Hegel, que é bastante diferente dessa instrumental que a gente tem no nosso dia a dia, enfim. Então, tratar um filho como objeto é uma coisa absurda, né? Mas que não é exatamente isso, né? O objeto é uma palavra que não capta o sentido, né, do sujeito, dessa unidade sujeito-objeto no pensamento hegeliano. Mas, de qualquer maneira, deixando isso de lado, né, a questão é que a externação supõe uma renúncia consciente, né? E isto, né, ou seja, o conceito de alienação como externação, o Marx ele reconhece em Hegel e vai reconhecer também na economia política, no processo de troca da propriedade privada, da mercadoria. O despojamento, né, a alienação como despojamento, como externação, é a base do reconhecimento, da compreensão, né, do próprio processo de troca de mercadorias pela economia política, né? É um ato volitivo. Se for imposto, você não pode falar em troca, porque a troca deve ser livre. Por mais que o proprietário do objeto trocado, né, se identifique com esse objeto, tenha produzido esse objeto, ame esse objeto, né, a troca deve ser livre, né, porque sem essa liberdade, sem esse ato volitivo, sem essa renúncia consciente, né, não há estabelecimento de relação de equivalência. E, consequente, a equivalência é a razão que media, né, que estabelece a mediação, que estabelece a base do processo de troca, inclusive a base do processo, posteriormente, né, de contratualização da troca, ou seja, do estabelecimento de todo um ordenamento jurídico-político que garante exatamente essa liberdade da troca. Uma liberdade que se apoia, que se estrutura em torno dessa ideia de renúncia consciente. Então, essa é o primeiro sentido semântico. O segundo é o estranhamento, o Entfremdung, né, que também o Hegel utiliza, né, na fenomenologia do espírito. Aliás, a alienação como externação está muito presente na filosofia do direito de Hegel, né, na sua filosofia do direito. Então, vocês podem dar uma olhada, vocês vão perceber que é muito utilizada nessa chave, né, ou seja, como fundamento desse ato de troca da liberdade, inclusive do ordenamento jurídico que envolve isto, né. O Entfremdung, né, tem um outro sentido, né, no pensamento hegeliano. Se eu fosse caricaturizar muito, né, eu diria o seguinte, que o Entfremdung, né, o estranhamento, a alienação como estranhamento, ela tem mais a ver com o ato de você tomar de forma violenta, né, ou roubar de uma pessoa algo, o seu objeto, ou a sua essência, né? Afinal de contas, na teoria do sujeito, né, o objeto manifesta a essência do sujeito, enfim. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure, where do you go?